Bom dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Podcast Bastidores da Vitória entrando no ar. Hoje vamos falar sobre direito digital, relações digitais, proteção de dados, propriedade intelectual, segurança cibernética, regulamentação na segurança, as práticas lesivas em meio tecnológico e de internet. Eu sou Sérgio Zimmermann, arquiteto e consultor. Olá, me chamo Martina Rodrigues, sou advogada e consultora. Nossa convidada de hoje é especialista e pós-graduada em Direito Empresarial e Digital, sócia da Partnerships Advogados, com 10 anos de experiência neste segmento. Bem-vinda ao programa, doutora Renata Maia. Muito obrigada, eu quero agradecer primeiramente a vocês por terem aberto a porta para mim aqui hoje. Quero agradecer a Deus e a minha família, por todo esse processo que eles me acompanharam. Vamos lá, vamos falar hoje um pouquinho desse meio inovador que é o meio digital e que tem sofrido grandes transformações e, como eu digo, o final daqui a alguns anos é estarmos totalmente digitalizados. E como será isso? Como funcionará isso de agora para frente? Perfeito. Eu queria começar perguntando, exatamente assim, o que é o direito digital, e por que ele se tornou tão relevante nos últimos anos? O direito digital nada mais é do que a forma natural de desenvolvimento do direito no meio tecnológico. Ele se tornou muito relevante porque há anos nós estamos vindo sofrendo alguns crimes relativos à internet, mesmo quando nós não tínhamos essa alta tecnologia de hoje. Então, ele vem para regular ali as proteções de dados, os crimes cibernéticos, as deepfakes, vários outros crimes, principalmente financeiros. Quem que nunca teve o seu vídeo, às vezes, vazado sem querer? Quem nunca recebeu uma mensagem via WhatsApp? Olha, fulano, eu sou ciclano e preciso de tanto. Então, ele vem para regular e ajudar a proteger essas situações e punir da melhor maneira possível. Fora esse telemarketing o dia inteiro aí, querendo vender Sim. INSS, não sei o quê. Sim, o que hoje... Seu crédito foi aprovado. Seu crédito foi aprovado. O que hoje foi proibido, porque antes o que acontecia no meio desses telemarketings era uma venda. Então, o banco ele pegava os seus dados e ele tinha propriedade para vender os seus dados. E hoje, com a LGPD, isso já não pode mais ser feito. Mas, doutora, com os avanços da tecnologia e a digitalização desses serviços, quais são os desafios atuais do direito digital? Um dos maiores desafios que nós enfrentamos no direito digital é a evolução rápida dos meios sociais e a lentidão do direito. Infelizmente, nós temos ainda no Brasil uma lentidão do direito para certos casos. E cada vez mais que a internet ela se desenvolve, nós ficamos um pouco para trás. E aí vem também outras questões como aprofundar mais na proteção dos seus dados. Como dar uma diminuída ou evitar totalmente as questões dos crimes cibernéticos. E, claro, a nossa fiscalização e a conscientização da população sobre o uso dessas redes e também sobre como balancear ela com o direito externo de liberdade de expressão. Como que eu vou balancear o uso da internet? Até que ponto hoje chega a minha liberdade de expressão? O que eu posso falar ali sem também ofender o direito de alguma outra pessoa? Fora a questão territorial, Porque, imagina, um crime que é cometido aqui no Brasil pode não ser considerado crime em outro país, Isso mesmo. E vice-versa. Isso aí nós não temos... Olha para você ver a situação. Hoje ainda nós não temos respostas tão avançadas, porque isso entra em uma leva de direito internacional. Perfeito. E dentro desse direito internacional, nós não temos nenhum... Ainda, ou nós estamos engatinhando para formar questões de tratados de direito internacional referente aos crimes cibernéticos. Então, infelizmente, nós temos que usar certas regras do Código Penal, mas onde o Código Penal não prevê ainda definições de punição específica para esse tipo de crime. Sim, o Código Penal brasileiro está quase no termo da carroça e o direito digital está no filme lá no Blade Runner, no futuro. Cada vez mais desenvolvido. E Exato. As pessoas estão se desenvolvendo cada dia mais rápido. Hoje, uma criança de 4, 5 anos, ela tem um total controle sobre um aparelho celular. Perfeito. E aí, como agir nessas situações? Como penalizar? Porque no Código Penal, o menor, ele não
pode ser responsabilizado por certos crimes. Ele é punido, mas não de uma forma muito severa. E o menor que comete um crime virtual? Pois é. Como acontece? É com os pais daí, né? Sim. É complicado. Doutora Renata, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, a LGPD, né, trouxe mudanças significativas aí para as empresas, para os cidadãos. Né? Como é que você avalia a aplicação no Brasil até agora dessa lei? Avalio ela de uma forma que demorou a chegar. Ela chegou tardiamente, tá? E com isso, a população sofreu muito. Ela trouxe, claro, inovações, grandes inovações, mas de difícil aplicabilidade. Tanto que é que nós temos empresas, as empresas de alto padrão, elas já conseguiram transformar e se adaptar a essa lei. Porque isso gera um custo. Porque é você pegar o seu grande computador cheio de dados e botar todo um sistema novo ali, que é um custo altíssimo. Agora, as pequenas empresas ainda sofrem muito com essa situação de será que eu vou conseguir encaixar ou não o meu sistema? Como proteger os dados do meu cliente? Porque agora é obrigatório. Se eu tiro o dinheiro do meu fundo de caixa para amparar isso, eu vou ficar desamparado para fazer a minha empresa desenvolver. Então, um dos maiores problemas que nós temos enfrentado aí com a aplicação da LGPD no Brasil é como as empresas podem colocar essa aplicação de uma maneira que tenha o menor custo possível, que ainda não conseguimos. E também eu volto a repetir, a falta de conscientização das pessoas, a falta de informação. Às vezes a gente pensa que porque nós temos muita informação em um aparelho celular, informação em qualquer lugar, mas as pessoas elas têm a tendência de saber a informação, mas não saber a real fonte dessa informação ou como aplicar essa lei. Então, hoje nós temos muitos cidadãos ainda que não sabem como funciona, não sabem os direitos que têm. Então, a LGPD é uma lei legal, bacana, vem ajudando a fiscalizar, tem a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que, para mim, acredito que seja uma das melhores coisas que nós tivemos na LGPD, mas nós vamos enfrentar grandes desafios ainda. Ela vai ter que ser mudada e reformulada várias vezes. Perfeito. Mas enquanto tu toma um cafezinho, eu vou mandar um abraço especial para nossa audiência. De Xanxerê, um beijo para ti, Dante, Jorge Augusto, de Além Paraíba, Minas Gerais, a Helena aqui de Porto Alegre, o Virgílio, Anápolis, e a Gabriela de Juazeiro, e o Clóvis, que tu esqueceste, né? De Fortaleza, né, Isso. Clóvis? Aproveito também para informar que logo, logo estarão disponíveis a série de e-books Personalidades Vitoriosas para inspirar você. E eu aproveito também para agradecimentos aí aos nossos parceiros, SBS Engenharia Limitada, solidez que inspira confiança, grandes obras, grandes realizações, Facas Dom Cássio Selaimen, facas com alma, use com orgulho e guarde por gerações. Fundasolos, marca com passado, presente e futuro. Sinduscom, há 75 anos, conectando, construindo e transformando o habitat dos gaúchos. E Cicepote, Sindicato da Indústria da Construção de Estradas, Pavimentação e Obras de Terraplanagem em geral. Juntos somos mais fortes. E vocês, colaboradores anônimos, aí através do nosso QR Code. Mas, doutora, retomando, quais são os principais direitos dos cidadãos em relação à LGPD e como eles podem ser exercidos? Os principais direitos que a LGPD trouxe é o direito de você não querer deixar os seus dados naquele ambiente, de ratificação ao excesso de dados, de você poder fazer a transferência dos seus dados para uma outra empresa, a portabilidade. É só você procurar a empresa detentora dos seus dados e solicitar essas modificações. Caso não seja atendido, que é o que ainda acontece muito, você pode procurar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ou você pode procurar um advogado especialista e entrar judicialmente, via judicial, através de um habeas data.
que é um remédio constitucional usado para que você possa ter informações suas, que são informações pessoais suas, mas que estão sendo negadas para você. É como se estivessem trancando você ali a saber da sua história. E aí você pode entrar com habeas datas e pedir para que essas informações te sejam mudadas, retificadas e até retiradas daquele local. Perfeito. Doutora Renata, o que caracteriza assim, um crime cibernético, né? Quais são os mais comuns, assim, né? A legislação atual prevê punição eficazes? Esses crimes cibernéticos é algo que eu gosto muito de falar. Porque qualquer crime cometido na internet é um crime cibernético. Só que nós temos alguns crimes que estão em altas, né? E eu gosto até de falar sobre eles para alertar a população. Nós temos o spinning, que é um crime onde eles roubam os seus dados bancários, os seus dados de qualquer outro lugar, e eles fazem crimes com os seus dados, se passando por você como se você fosse um laranja, hoje dizemos assim. Ou eles fazem compras, várias compras. Eu mesma estou passando por uma situação dessa com os meus pais, que são pessoas muito simples do estado de Goiás, e eles tiraram um carro no nome da minha mãe sem ela nunca ter ido em São Paulo. Nossa. Um carro no valor de R$104 mil. Então, isso eu tive que acionar todo um âmbito jurídico para comprovar que ela não fez isso, para comprovar que ela não foi lá. E como venderam esse carro sem a assinatura dela? Outro também muito, muito usado, e eu alerto mulheres, nós ainda somos 80% das mais atingidas do crime cibernético. Por triste que seja isso, nós somos 80% das mais atingidas. Na área política, no direito político e na área da proteção à mulher, ainda nós somos 80%. Porque a mulher ela tem essa sensibilidade. Então, nós temos esses crimes que o cônjuge pode praticar contra ela, onde eles pegam uma foto com um deepfake, colocam o rosto dela, coloca alguma mentira, coloca um áudio distorcido que parece real. E aquilo acaba com a vida da pessoa, a pessoa entra em depressão, entra em choque. E também... Sim, com inteligência artificial hoje até gravam pessoas falando coisas que não estão dizendo, que não é a pessoa. A pessoa fala pro bem, daqui a pouco parece pro mal. Sim, e na política também, algo horrendo que espalha o terror. Eles pegam políticos que às vezes realmente nem falaram aquilo e eles distorcem a situação, propagam o ódio. E um alerta também para as mamães sobre os vídeos que você posta dos seus filhos. Pode parecer algo muito inocente, mamães. Prestem muita atenção. Pode parecer algo muito inocente. Às vezes é uma criança dançando no TikTok, às vezes é uma fotinha da criança de biquíni. Você não tem ideia do que a gente tem visto. Tem coisas que a gente não pode falar aqui nos muito. Sites da Deep Web. Na Deep Web. Isso. São coisas realmente simples. É a internet oculta, assim, né? Não autorizada. Sim. E são casos, assim, são coisas horríveis, né? E como que a gente tem feito para se proteger disso? O Código Penal, a Lei Carolina Dickmann, tem nos ajudado aí o Código Civil com danos morais e materiais. Né? Ainda mais quando se fere a honra das pessoas. Porque hoje a internet, ela fere a honra das pessoas. Não é algo que machuque fisicamente. E os criminosos estão cada dia mais astuciosos. Os crimes estão mais sofisticados e mais difíceis de ser rastreados. O que acontece é que quando achamos esse crime, às vezes o condenado, às vezes o criminoso, ele nem no Brasil está. Não, e nessa época de internet, brincando aqui, mas falando a verdade, fazer a exposição da figura, né? Que a pessoa posta tudo. Teve um caso em Porto Alegre, que a mãe, né, postava: estou tomando café no cafezinho tal. Vou levar agora as crianças para o colégio. E aparecia as crianças com o uniforme do colégio, tudo certinho. Voltamos, estamos tomando banho de piscina, na nossa piscina maravilhosa. Aí mostrava toda a casa, onde morava, tudo. Resumo, sequestro na família toda, né?
É isso que acontece. Então, assim, a pessoa se expõe de uma maneira e outra. A gente pensa que é só em filme, mas quem trabalha com crime, né, infelizmente, Não. eles pegam até o lixo da pessoa, os extratos bancários, sabe a vida de todo mundo, tudo. Eu costumo falar para as pessoas, tem um outro crime também que é bem interessante, que às vezes você não traiu o seu cônjuge, você não fez nada e eles pegam uma foto, fazem uma montagem e ficam ali te tirando dinheiros. Eu mesmo tenho um cliente que tiraram dele R$1 milhão. Nossa. E ele falava para mim, doutora, porque a gente conhece o cliente que mente. Claro, A com gente certeza. conhece. Advogado tem essa. E aí ele falava, doutora, mas eu não fiz aquilo. Eu olhava nele, eu sabia que ele não tinha feito aquilo. Ele falava assim, não, fui eu. E aí a gente teve que pedir uma perícia. Mas, como nós ainda temos poucas pessoas capacitadas para fazer esse reconhecimento, foi demorado. Mas temos todas essas formas de estelionato. Tem uma senhora agora que transferiu mais de R$100 mil conversando com o Elon Musk. Meu Deus, logo para o Elon Musk, ela foi transferir 100 mil. Sim, então Mas ele não precisa, gente. Então, essas pessoas ali, às vezes carentes, que estão ali nessa carência, sozinhas, idosas, elas acreditam em tudo. É onde eu chego no ponto de desinformação. Que legal. Sim, de desinformação. E aí? E um outro risco que as pessoas estão correndo também, que eu falo, gente, observa, o mundo da internet é muito sensível. Que hoje, aqui no Rio Grande do Sul, um tribunal já reconheceu a união estável de pessoas via internet. Pessoas que nunca se viram. Meu Deus! E aí eu te falo, nós antigamente tínhamos a família natural, claro, que era um homem e uma mulher. E hoje nós temos várias construções de família, certo? E nós temos as pessoas chamadas pansexuais. Sim. Essas pessoas, elas não gostam de contato, mas elas têm os seus relacionamentos ali via internet. E, às vezes, elas ficam namorando 4, 5 anos e agora o judiciário disse que há uma união estável, o que para nós assusta porque tira tudo aquilo que a gente construiu de coabitação, mexe no direito civil no âmbito patrimonial e agora. Eu nunca vi a pessoa, e se a pessoa não trabalhava, eu só tinha ali, mandava dinheiro, eu que mantinha ela, e agora eu vou ter que dividir os meus bens, não, tudo pior, que eu conquistei e trabalhei. Vocês devem ter visto, a audiência deve ter assistido, tem um filme vou falar o nome, no Netflix, que é o golpista do Tinder, se eu não me engano. Isso, sim. Então, ele mantinha relacionamento com várias mulheres no mundo todo, assim. E aí? E como é que faz? Sobre isso. E aí não é monogamia, né? Olha o absurdo. E aí, como faz? Então, essa questão agora também, não sei se é até algo que eu posso expressar agora, das pessoas não terem decidido e definido o que elas querem como propósito de vida e o que elas pretendem no propósito de vida delas, para elas seguirem essa falta de conexão do que eu quero ser, o que eu quero para mim. Eu quero constituir uma família séria, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero subir na minha profissão. Isso aí está matando o direito, porque são muitos direitos e poucos deveres. Como eu quero te exigir que você me respeite, te desrespeitando. Tá havendo um incentivo à desarmonia do casal, né? Eu nem falo em casal tradicional, porque família, cada um com a família, né? Porque tem famílias de todos os tipos, até a monoparental, etc. Enfim, complicado, mas... E o Marco Civil da Internet, né, trouxe avanços importantes na legislação. Quais foram os principais impactos trazidos? Ela foi uma carta aberta de direitos e deveres para nós. É até bonito falar isso, eu me arrepio em falar, porque é como se fosse uma constituição para a internet. Olha. Como se tivesse pego ali a nossa Constituição e feito uma Constituição para a internet. Isso deu mais clareza para o cidadão de quais são os meus direitos, quais os meus dados eu posso ou não manter ali. Responsabilizou a internet, responsabilizou as plataformas, porque hoje, na hora de se responsabilizar, não é olhado só quem cometeu o crime, é olhado quem compartilhou, quem postou, quem criou e a plataforma. Por que a plataforma permitiu que se prolongasse isso? Por que ela não cuidou? Porque as pessoas que estão ali estão sob o cuidado e proteção da plataforma.
Por que que ela não cuidou para que esse tipo de coisa não acontecesse? Então, deu mais clareza para o cidadão, para ele entender. Começou a punir as empresas, a obrigar as empresas a ter um cuidado a mais com os seus dados, né? Para mostrar que isso não é brincadeira, que isso estava acabando com vidas, destruindo. Mas, infelizmente, é como eu ainda bato na tecla. Nós temos muita estrada pela frente. E tem que acompanhar o desenvolvimento da internet, que o direito brasileiro não está conseguindo. Me diz uma coisa, doutora. Notícias falsas, né? Criaram um grande problema para o mundo aí global, né? Como é que o direito digital pode ajudar a combater essa desinformação aí? As notícias falsas nós chamamos de deepfakes, que para mim são as piores. Que é, como eu disse, você pega um vídeo e você monta ele do jeito que você quiser, mudando até com a voz da pessoa. Tem aplicativos que fazem isso. Fotos distorcidas. Então, essas informações, elas são prejudiciais para todo mundo. São mais usadas em tempo político. Para distorcer e acabar, às vezes, com a candidatura de uma pessoa que é bacana, que consegue realmente passar aquilo de necessário que nós precisamos. Então, primeiramente, como cidadãos, devemos ter cuidado com o que postamos e compartilhamos. E o direito digital, ele vem para prevenir, para fiscalizar, para punir, para cobrar, para que seja, para que nós tenhamos uma proteção sobre isso. Porque cada dia que passa, é como se nós tivéssemos um véu e cada dia que passa, esse véu está sendo retirado. E uma das fontes que pode ser incrivelmente triste, que nós não estávamos preparados para ter, é o gov.com. O gov.com é a plataforma que tem todos os seus dados. Tudo da sua vida você tem que postar ali. E o Brasil ainda não estava preparado para ter isso. Porque ali você não tem véu nenhum. Você está despido de qualquer proteção. Exato. Então, o direito digital ele vem para isso, para achar essas pessoas, para puni-las, para prevenir, mas ainda de maneira falha. Perfeito. E nas compras online, pior ainda, né? O consumidor pode se proteger juridicamente dos malfeitos, das fraudes, dos golpes? Sim, claro. O direito do consumidor ele é o que tem mais proteção, mais robusto. É verdade. Né? E nós temos vários direitos aí, como nas compras digitais, você tem 7 dias para devolver o que você não gostou, independentemente se você gosta, não gosta, se tem algum defeito ou não. Você tem 7 dias para fazer a devolução daquilo. Quando o seu cartão é clonado, em algumas situações, se o banco não percebeu, ele tem que te fazer o estorno, tendo ou não resgatado esse dinheiro novamente. Porque o banco hoje ele tem a obrigação de te proteger. Né? Então, quando você é lesado nessas compras online, as dicas que eu dou muito cuidado, vai na URL, vê se tem HTTP, vê o site que você está comprando. Quando o site, geralmente, ele costuma dar uma bugadinha ali, uma paradinha, não volta lá e começa a preencher. Geralmente, aquilo ali é alguma coisa que eles fizeram dentro do site, e aí você vai voltar a preencher ali e aquele dinheiro não vai para a operadora. Olha aí, que você está comprando. interessante Então, você volta no início, abre todos... F5 ali, um atualizar. Nem que você tenha que fazer de novo. Abre toda a plataforma de novo e começa a preencher ali os seus dados novamente. E você pode procurar. Eu tive algum problema do direito do consumidor. Você pode procurar a delegacia civil e lá dentro tem uma delegacia do consumidor. Dependendo da situação, é um crime contra o consumidor. Pode procurar o PROCON, tá? E caso não se resolva, você pode estar aí procurando um advogado e entrando para cobrar o que é seu em danos morais e materiais. Exatamente. Perfeito. E como é que, agora com a inteligência artificial, né, surgem novas questões éticas e legais aí, né, para o direito, né? Quais são os principais desafios dessa nova realidade aí? Eu amo a inteligência artificial. Eu também gosto. Eu gosto pra caramba. Só que vou te ser bem realista. No direito, nós ainda não sabemos essas respostas. Infelizmente. Por quê? Foi como eu disse.
nós precisamos de que a inteligência artificial e o direito andem juntos, em uma evolução juntos. Nós não temos essa evolução junto. O direito fica bem para trás, e cada dia vem ali uma inteligência artificial nova que fazem coisas novas, surge uma moeda digital através da inteligência artificial e nós não temos um regulamento para isso porque nós não conseguimos acompanhar. E aí fica aquela situação mais complicada ainda, porque nós estamos usando hoje a inteligência artificial para atender o consumidor, a inteligência artificial nos tribunais e caso essa inteligência artificial, o algoritmo dela erre e ela discrimine um consumidor, ela cause dano a alguém, quem que você vai responsabilizar? Porque não é só a empresa, porque a empresa ela comprou um produto de alguém que produziu aquilo. Aí eu criei uma inteligência artificial, mas a empresa ela está ali produzindo através do que eu criei. Quem? Até onde chegar? Em quem responsabilizar? Nós ainda não temos essas respostas. Nós estamos extremamente vagos relacionados a essa resposta. Por mais triste que seja, nós estamos vagos. Então, eu sempre alerto. Gente, toma muito cuidado com a utilização, como você usa essas ferramentas. A internet é maravilhosa, mas também, antes da LGPD, era considerada uma terra sem lei. Hoje, nós temos aí leis, mas que não estão em conformidade com o que realmente necessita estar. Quer dizer que ainda precisa um avanço da legislação, Sim. porque há muita coisa a ser regrada ainda. Sim. E a velocidade da inteligência, assim, da tecnologia, vamos dizer, né? Sim. É muito grande, né? Uma coisa impressionante. Como a doutora falou, os tribunais brasileiros ainda estão, né? A morosidade jurídica, que a gente sabe muito bem, que somos advogados, não está acompanhando essa evolução, né, do tempo. E eu acredito que vamos demorar um pouco. A resposta jurídica está demorando muito para chegar, né? Imagina, ali numa... A gente não pode falar muito, mas numa campanha ali, numa época, né, de um candidato aí ter os seus direitos lesados, dependendo da resposta, vem depois. Então, se tivemos um entrevistado aqui, lembra? Que concorreu aí a uma entidade de classe. Nossa. Foi questionada como é A inscrição? A inscrição dele. Passou A votação. O passo. O liminar. Não, o cara assumiu o segundo colocado, né? E terminou o mandato e aí que saiu como é que ele estava escrito corretamente no fim. Corretamente. E aí eu te pergunto, não são leis de aplicabilidade rápida? Deveria, né? Exatamente. Porque são leis temporárias. Sim. São o leis direito temporárias. eleitoral, né? Sim. São os prazos mais exíguos. O direito é o direito eleitoral. Normalmente são 3 dias. Isso, então eles deveriam ali ser julgados rapidamente, ali naquele momento, para que possamos seguir. Possamos seguir. Então, para você ver, se uma lei temporária de eficiência, de eficácia e eficiência demora, imagina casos que a gente está aí na justiça há anos. É complicado. Há anos. E o que podia o que podia ser feito assim para, vamos dizer, agilizar esse processo? Seria como é que diz assim, a resposta rápida? A lei existe, né? Mas é o que a gente fala, os operadores do direito é que estão bem complicados, assim, porque... Sim, depois os recursos e não sei o quê. Eu costumo dizer que, infelizmente, hoje no Brasil, nós temos o maior índice de analfabetismo funcional. O que é o analfabetismo funcional? É aquelas pessoas que estão dentro de um concurso público e, às vezes, não sabem o que estão fazendo. Porque não tem ali uma obrigação de ficar sempre se reciclando. E o que acontece? O meu olhar é que muitas entidades elas já deveriam estar sendo privatizadas. Sim. A partir do momento, por mais que isso doa, a partir do momento que você privatiza esses órgãos, você tem uma celeridade. Sim. Tem metas a cumprir. Sim. Isso, você pega ali, talvez, um profissional que ganha 20, 30, 40 mil reais, vai pagar para ele 10, mas você vai apressar ele, vai falar, olha, tem resultado, tem entrega, e aí com o salário de um profissional você pode pagar 4, 5. Então, eu acho que uma das coisas no Brasil que não vai acontecer, mas que deveriam ser privatizadas, né, além de presídios, seriam o nosso judiciário, com pessoas competentes para estarem ali. Eu já nem te digo
dentro da competência vem muita coisa, eu acho, as pessoas comprometidas, Sim. né? Porque quem é que paga os subsídios da magistratura, do Ministério Público? É o cidadão, né? Sim. Que é o destinatário da norma constitucional. Então, tu vai te valer de quem? Da Casa da Justiça, quando tu tá ali, né, naquele necessitando. Tu não vai brigar com a pessoa, não vai cometer um crime contra a pessoa que cometeu um crime contra ti, porque senão a gente vai estar voltando lá para a lei do talhão, né? Não é, a gente não está na evolução da humanidade, a gente está evoluindo, não evoluindo. É sobre isso, eu ainda costumo pontuar que quando eu escolhi o direito porque eu queria trabalhar com pessoas. Eu amo trabalhar com pessoas. E a partir do momento que eu segurei aquele diploma, eu fiz o meu juramento, eu entendi que eu era menor do que as pessoas que me cercavam. Perfeito. Hoje as pessoas, elas olham um diploma e elas se acham acima das pessoas. Só que elas esquecem que elas se formaram e elas estudaram para servir, para atender as pessoas. E aí, isso vira uma confusão de gente entalada na sua arrogância e prepotência e esquecem que até para movimentar a sua empresa, você tem que ser um bom atendente, você tem que ter a empatia. Então, eu sempre digo, o meu diploma, para mim, me fez pior do que as outras pessoas. Nunca me fez melhor. Me fez pior do que as outras pessoas. Eu não sou diferente daquela pessoa que limpa uma casa, eu não sou diferente, muito pelo contrário. Como eu estou ali para servir ela, eu sou inferior. Perfeito. Sou inferior, sim. E mais ainda, né? Aquele que tem um diploma e é um servidor público, Nossa. quer dizer, é um olha o nome, servidor público. Quer dizer, é o cara que tem que servir as pessoas, né? Sim. Na verdade. Mas o que acontece? Você chega em um lugar com um servidor público e você é mal atendido. A pessoa chega lá, bom dia, oi, o que você está precisando? Como se você não fosse ninguém. E aí você coloca um IA que faz a mesma coisa, oi, bom dia, tal. Você prefere ficar com a IA. Até tu conversar com a IA tá melhor, Sim, né? sim. Se brincar, ele ainda te dá uma boa tarde, ainda sorrindo, né? Igual a Alexia. Bom dia, luz do dia. Não, falando assim, parece que a gente está generalizando. Existem muitos servidores maravilhosos, né? Olha, as Alexia estão chegando. Mas é verdade. Mas eu lembro, tu é bem mais jovem do que eu, né? Eu sou do tempo da advocacia que a gente fazia processo físico. Era balcão ali, né? Sim. Conversar. E aí, que nem tu disseste, bom dia, eu vinha com aquela... A gente tirava no computador ali, tipo, um extratinho com processo e tal. Gostaria de levar em cargo o processo, né, franqueado, tá com vista franqueada para mim e tal. Aí vinha... Tu nem escutava o bom dia, daí daqui a pouco ele vinha com o processo, às vezes, mais de um volume, fazia assim, pum! Então, tu já sentia que a coisa não estava boa, né? Sim, não, Então, assim, é complicado. Sim, eu cheguei a falar para uma pessoa dentro de um tribunal que a gente foi atendido. E aí ela, naquela arrogância, prepotência, eu caladinha, eu escutei tudo que ela tinha para falar. Aí eu olhei para ela... Respirei. Sim, falei para ela assim... Pode parecer estranho eu te dar uma dica, mas tudo que você se propôs a fazer, faça com excelência. Desde que for limpar um chão, a servir pessoas em outro lugar. Faça com excelência, porque sempre tem alguém te olhando. E não pense que um dia você não vai ser denunciada. E outra coisa, você estudou para estar aqui e você está achando ruim estar aqui. Ninguém te obrigou, ninguém te pegou pelo pescoço, ninguém bateu na sua cara para você estar aqui. Você está aqui, então faça o seu melhor. E quantos não queriam estar ali, né? Sim, faça o melhor que você pode. Ninguém está te obrigando. Se na sua casa está ruim, eu te entendo. Mas você não pode trazer isso aqui para cá. Porque tem muita gente que está entrando aqui que perdeu a situação do Rio Grande do Sul mesmo. Quantas pessoas que eu atendi que choravam para mim. Eu atendi uma mulher que ela falou para mim, doutora, eu estou sendo violentada pelo meu marido na madrugada porque eu não consigo mais dormir sem remédio. Eu estou com câncer de garganta, meu filho morreu na enchente, eu não estou bem, e aí eu tomo remédio para dormir, ele me violenta. E aí, se você não para ter humanidade para ouvir essa pessoa, para saber como você pode resolver o problema dela, e aí o advogado quer fazer o quê? Não, vou pegar aqui a sua causa, tá? Vou te cobrar 100, 200, 300 mil, 50 mil, e se você quiser isso, vou lá, copio e colo a sua causa, e que bom, siga. Né? Então, não é assim. Então, hoje, os profissionais de excelência, você pode contar nos dedos. É verdade, é complicadíssimo mesmo, né? Essa empatia com o teu cliente, com o público em geral, tá? Sim. Mas isso é o que temos. O ser humano tem muito a evoluir, né?
Mas conta para nós, Renata, quem é a cidadã Renata Maia? Eu achei responder essa pergunta. Eu vou começar a frase dizendo que eu sou a filha do impossível. Olha. Sim. Sou Renata Maia Ribeiro Amaral. Gosto de falar todo o meu nome porque eu carrego nomes fortes de pessoas muito queridas, muito amadas na minha vida. Vim de uma cidade do interior de Goiás de 10 mil habitantes. Filha de 2 pessoas muito simples, mas muito honrada, que é um mecânico e uma dona do lar. E eu lembro que para eu estudar, as pessoas diziam para mim, eu ouvi muita frase que filho de pobre é 3 coisas, ou é prostituta, ou é faxineira, ou mãe de 3 filhos. Nossa, que E aquilo, até me arrepiei agora. sim, e aquilo, na verdade, sempre me motivou. Então, passei numa faculdade, fui bolsista, aluna 9.5, dormi na rodoviária muito tempo. Sofri abusos, sim, sofri abusos psicológicos, sexuais nesse meio caminho. Nossa. Vim sozinha porque não tinha condições financeiras para arcar com os estudos e terminei. Sou realmente muito amiga das pessoas. Onde eu chego, graças a Deus, eu costumo levar muito carinho, receber muitas pessoas, fazer muitas amizades. Amo servir as pessoas porque eu carrego comigo que não seja draga na vida das pessoas, seja fonte. Então, eu sempre procuro ajudar as pessoas, o bem que eu faço, não mantém reféns, eu nunca faço nada esperando nada das pessoas. E muitas vezes eu não fui atendida como eu gostaria, como eu tratei, mas isso para mim é indiferente. E passei por muito, e levantei, e consegui. E cheguei aonde... Cheguei no meio do caminho, porque eu ainda não estou aonde eu gostaria de estar. Porque é muito mais do que o dinheiro para mim. A minha profissão é um dos amores da minha vida. E vai além do dinheiro, porque quanto mais eu posso ganhar, mais vidas eu posso abençoar. E eu quero que as minhas mãos elas sejam um projeto para abençoar vidas. Não só para ganhar dinheiro. Porque o que adianta eu passar aqui, querer deixar um legado e não abençoar vidas? E não fazer a diferença na vida das pessoas? Um dos meus maiores sonhos como profissional era escutar. Renata, você ajudou a mudar a minha vida. E semana passada eu escutei isso algumas vezes e eu falei, tá, no ápice da minha profissão, tá tudo bem. Eu cheguei. Então, essa sou eu, a menina feliz. Todos os dias eu tô feliz, todos os dias eu tô agradecendo mesmo, independentemente do que eu estiver passando na minha vida. E, com toda certeza, a advogada que vai revolucionar o mundo digital. Então, são sonhos realizados. E hoje, graças a Deus, os meus pais podem me olhar e sentir orgulho. Eles já sentiam orgulho antes. De que cidade vocês são? Caturaí, Goiás. Caturaí. Caturaí. Alô, Caturaí. Que legal, hein? A grande filha da cidade. Com certeza. E mandar um beijo pro pessoal da minha cidade, que sempre me acolheu. Sempre tá lá torcendo por mim, sempre perguntando por mim. São pessoas muito amadas, muito queridas. E pros meus amigos daqui agora, né? Que são pessoas que têm aí me fortalecido muito. E essa tua fortaleza vem de onde? É fé? De qual religião, assim, tu trabalha? Física quântica? Vem do Deus que eu sirvo. Olha. Eu sou evangélica, cresci num berço evangélico. Eu não sou cristã porque está na moda. Eu sou cristã porque eu tive várias experiências espirituais com Deus. E aí que me levaram a ser cristã. E quando você tem um chamado em Cristo para propagar isso... Se você não aceita, ele vai te esmagando até você ceder, né? Isso aí. Então, eu sou uma pessoa de muita fé. De muita fé. E chega a ser inabalável, assim. E ontem mesmo, eu descendo do meu prédio, o rapaz me olhou assim e falou, todos os dias você é feliz assim? E eu falei para ele, sim, porque eu já acordei com o meu milagre. Eu estou respirando. Todo dia eu recebo um milagre. Então, às vezes, as pessoas ficam buscando o milagre das suas vidas e ela já tem um milagre de levantar. Às vezes, ela fica procurando um milagre porque ela acha que é um dinheiro, que ela acha que é um bem, mas, na verdade, Deus está mandando para ela pessoas em forma de milagre para fazer a vida dela, para desenvolver a vida dela. Só que a pessoa está num local tão obscuro que ela não consegue ver. Então, eu gosto de olhar o que está acontecendo na minha vida naquele momento de ruim, entender o que eu preciso mudar e melhorar, orar, colocar nas mãos de Deus e falar, Senhor, a minha vida é sua, faça dela o que o Senhor achar que deve fazer. Eu vou me planejar, mas a minha vida é sua.
Eu fico pensando assim, com esse exemplo de vida aí da Renata, essa juventude aí que está vindo, que está todo mundo reclamando, né, gente? Né? Isso aí é estatística, a geração nem, né? Nem trabalha, nem estuda, estão sempre com depressão, reclamando da vida, 2 pernas para andar, 2 braços para abraçar, 2 olhos para enxergar, tudo pleno e reclamam, né? Então, assim... Qual a falta de ter um propósito de vida, né, nessa geração? Eu acho que é falta de fé, né? Falta de identidade. Falta de identidade, a falta de você saber quem você é, de você saber o seu valor. E a falta de servir pessoas. Porque a partir do momento que você tem a capacidade de servir pessoas, que você olha para elas e fala assim, gente, eu estou vivendo muito bem, olha a situação dessa pessoa. Que você tem a capacidade de ir lá e vestir a roupa em uma pessoa que está totalmente suja, que você tem capacidade de descer do seu nível, de descer do seu salto e ir lá. Você consegue saber a sua verdadeira identidade, tá? Quem eu sou, o que eu posso fazer, o que eu posso contribuir para o mundo. Então, você olha essa geração o que eles querem? Eles querem morrer porque há uma frase, né? Quem pensa... existe. E o que eles estão querendo fazer? Matar quem pensa. Sim, eles estão querendo matar quem pensa. Então, como está tudo muito fácil, um celular, isso e aquilo, mãe bancando, pai bancando, as pessoas deixam de pensar, deixam de funcionar. E sequer existe. Não tem uma identidade. E fica aí perdido, vagando por esse mundo, sem saber o propósito de vida. E quando envelhece, que vê que não tem uma mãe ou um pai... ou se encheu de mágoa, ou se encheu de doenças por sedentarismo, por isso e aquilo. Aí chega no final da vida e fala, pô, mas e aí a autorresponsabilidade de uma mulher falar assim, eu me olho muito e falo assim, tudo que acontece na minha vida, o erro é meu. A culpa é minha. Perfeito, isso é autorresponsabilidade. Pronto, mas fulano fez isso com você, não tem problema. A culpa é minha. Eu me permiti estar ali, eu me deixei ficar ali. Agora... 10% é o que eu não posso, 10% é o que acontece que eu não posso resolver, e 80% 90% é como eu reajo sobre aquilo. Então, eu vou reagir levando um ciclo de idiotice? Não. Do direito digital, passamos para o espiritual. Sim, sempre é bom. E como é que tu veio parar em Porto Alegre? Me conta um pouco dessa caminhada. É uma história bem engraçada. engraçada. Sair lá do interior de Goiás e parar em Porto Alegre. Me conta um pouquinho disso. É uma história bem engraçada, mas, como eu falo, né? É acreditar nos planos que Deus tem pra gente. Então, eu estava orando e jejuando, porque eu já tinha essa decisão de mudar para um outro estado, porque eu estava me sentindo ali, eu estava ganhando bem, a minha casa, tudo, mas eu estava estagnada, eu queria mais. Eu queria atingir mais pessoas. Você estava em Goiás ainda. Sim, e aí eu falei, uma amiga minha sempre falava assim, até um beijo, Flavinha, e aí ela sempre falava para mim assim, Renata, você tem a cara do Rio Grande do Sul, vai lá e tal. E em setembro de 2023 eu vim conhecer, orando, jejuando. Antes de pousar aqui, é diferente um pouquinho, mas Deus falava comigo assim, é aqui. E tudo bem, eu desci, vim, conheci, amei, e falei para ele assim, Senhor, os planos são teus. Eu tinha algumas coisas que iam demorar 1 ano, na verdade, era para eu vir embora ao final deste ano de 2024. Nossa. E eu falei, Senhor, tem algumas coisas que vão ser resolvidas daqui a 1 ano. E aí o Senhor me diz como vai ser. Vou arrumar minhas coisas. E eu tive um sonho, que era eu pegando uma mala só uma mala e vindo com a roupa do corpo. E quando foi dentro de 2 meses, as minhas coisas estavam todas resolvidas. O meu processo, que ia demorar 1 ano, estava todo resolvido. E eu falei, Senhor, eu entendi. Peguei a minha mala, abri, coloquei em cima da cama, liguei para minha mãe e falei, mãe, eu tô indo embora. Nossa. Aí ela falou, mas você não conhece? Eu falei, não tem problema, Deus me quer ali por algum motivo. Olha isso. Deus me quer ali por algum motivo. E aí eu peguei a minha mala e vim, passei a enchente, fiquei 22 dias sozinha, sem água, sem energia. Mas também conheci pessoas que talvez eu precisava ser remédio na vida delas naquele momento. Né? E conheci pessoas e vim crescendo, e vim caminhando, e vim edificando vidas, vim sendo edificada. Aprendi muitas coisas por estar sozinha, né? E foi bastante engraçado, mas realmente, quando eu conto a história para as pessoas, assim, do nada eu sim. Assim, meio que do nada eu vim. Foi um sonho. Sim. Eu gosto de sonhos. Sim, são sonhos. Eles mandam um recado pelos sonhos. E o teu sócio é gaúcho? Meu sócio é gaúcho. Quero mandar um abraço para ele, o Luciano. É uma pessoa muito gigante também.
Foi uma das coisas que me fez escolher ele para ser o meu sócio, porque é uma pessoa que passou muitas coisas e mesmo assim permaneceu ali firme, né, na história dele, no processo dele. Uma pessoa gigantesca em vendas, sabe muito ensinar as pessoas. Hoje é empresário também, dono da Go English, uma escola de inglês que a gente também faz licitação por elas. E agora meu sócio na área comercial da Patternship. Então, foi bacana e eu acredito que Deus me ligou e me mandou as pessoas, porque eu sempre peço, né, Senhor, mande para mim as pessoas que eu preciso e também me mande para aquelas pessoas que precisam de mim. Claro. Então, eu acredito que Deus me mandou as pessoas que eu precisava no momento certo. Porque em muitos momentos da minha vida, eu fui chamada de louca. Inclusive, algumas vezes que eu sempre quis ser empresária, quando eu abri mão de um concurso de Procuradoria-Geral do Estado do Piauí. Nossa. Para ser empreendedora, que era o meu sonho, advogada empreendedora. E mexi com um restaurante um tempo, fali, fiquei devendo mais de 150 mil reais. Então, assim, é nesse buraco, eu costumo dizer que a falência foi uma das coisas mais bonitas que aconteceu comigo. E é dentro deste buraco que você consegue perceber algumas coisas da sua vida. Né? Às vezes, as pessoas pensam que o que é o final não é o final. Não é verdade. Não é o final. Então, outro recadinho, assim, que eu deixo de todo o meu coração. Tome cuidado, preste atenção nas pessoas que Deus manda para ser o milagre da sua vida. É verdade. Porque, às vezes, Deus está mandando ali o milagre que você está pedindo, mas Deus está mandando pessoas em forma de milagre. Deus está mandando pessoas para te ajudar. Deus está mandando pessoas para ser sua fortaleza. Deus está mandando pessoas para mover sua vida, para fazer diferença, para te dar uma estabilidade, te dar um bom relacionamento. Mas você precisa de mudar e você não tem a capacidade de olhar para si e mudar. E aí, lá na frente, quando você acorda para ver, você perdeu pessoas, porque o mais difícil nem é você perder aquelas pessoas que foram embora por uma morte. O difícil é você saber que você não fez o certo e perdeu pessoas. Isso é verdade. Não adianta se arrepender depois. Sim. Então, para não chegar lá e falar assim, pô, aquela pessoa era bacana comigo, aquela pessoa fez de tudo para mim, aquela pessoa estava comigo, e aí eu não soube honrar. Que é sempre que eu falo, gente, eu nunca perdi por honrar ninguém. Se foi aquela pessoa que me ofereceu um copo d'água quando eu não tinha nada, mas não fala comigo, aconteceu alguma coisa que a gente não conversa. Mesmo assim, eu não vou falar mal daquela pessoa, o dia que ela bater na minha porta, eu vou estar lá. Que é honrar. Honra para mim. E eu costumo trazer um linguajar lá de Goiás, que a minha palavra não faz curva de nível. Né? Então, assim, se eu te prometer uma coisa, se eu falar para você uma coisa, eu vou honrar com aquilo. E ainda mais se você foi para mim ou você fez algo para mim. Eu sempre vou te honrar, independentemente da situação que eu tiver. Se tiver que parar ali para fazer alguma coisa, eu vou parar. Então, eu tenho grandes mestres aí. Um deles é o Leandro Ala, também, que eu quero mandar um grande beijo e abraço para ele, chefe lá da área de TI da Assembleia Legislativa, que foi uma pessoa que me ensinou muito sobre a vida, né? Então, eu sempre deixo esse recado. Muito cuidado com as pessoas que você perde no longo do caminho, porque a culpa de perder essas pessoas é sua. É verdade. Então, se não faz curva de nível, é papo reto, né? Sim. A minha mãe costuma brincar comigo. Ela fala assim, a Renata, ela é muito certinha com as coisas dela. E isso, às vezes, pode parecer chato. Só que, em uma das épocas mesmo que eu estava devendo 150 mil reais, eu cheguei em cada pessoa e falei, olha, eu não tenho condição. Nós temos duas soluções. Ou você me mata, não vai receber, ou você espera e eu vou voltar e te pagar com juros. Sim. E eu voltei lá e paguei todo mundo. E, inclusive, as pessoas daquela época me vendem até hoje. Me chamam para comprar, me chamam para fazer negócio com ela. Sim, sim. Porque elas falaram para mim, Renata, é o justo, é a honestidade. Tiveram muitas que nem quiseram receber com juros. Não, porque tem gente aqui que deve pra gente é pouco e nunca voltou aqui. Você veio, você sentou, você conversou, você nunca fugiu de ninguém, você veio e pagou todo mundo. Não. Então, é você andar na retidão, na palavra. Às vezes demora um pouco mais, mas você consegue. E é bem mais gratificante.
Teu futuro que você é vizinha é brilhante. Porque, por exemplo, né, o Donald Trump faliu acho que 2, 3 vezes, né? Olha onde está, né? Sim, é sobre isso. É sobre isso. É não ter medo de errar. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo de ficar sozinha, eu não tenho medo de não ser suficiente. Eu costumo dizer que a palavra medo no meu dicionário não existe. Perfeito. O único medo que eu tenho é de no caminho de eu soltar minha mão, que eu acredito que ele não faça isso. Mas fora isso, medo, não. Olha aí, ó, que exemplo, né, de vida. Mais um grande exemplo passou por aqui. Você aí, da geração neném, que não arruma nem a cama. Olha Sim. o que temos aqui para te inspirar, né? Bom, Renata, a gente queria deixar assim, um profundo agradecimento, né, da tua presença aqui, nos prestigiar com essa história de vida aí, né? Até para os ouvintes aí, teleouvintes, que, na verdade, que esse teu exemplo seja visto e prolifere, né, em algumas almas por aí, né? Muito obrigada. E o nosso programa vai estar sempre aberto aí para a gente conversar de outros assuntos que tu achar interessante, talvez uma outra área do direito, talvez até de algum empreendedorismo que futuramente tu vai empreender. Sim, claro. Conte com a gente. E até para falar da tua espiritualidade também nos interessa. Tá? Foi um privilégio aí conversar contigo e estamos aí à disposição. Eu que agradeço. Muito obrigada por tudo. Foi um prazer estar aqui com vocês e eu fico honrada de ser chamada novamente para conversar sobre o que vocês precisarem, necessitarem, ou de mandar algum dos meus advogados para cá para estar falando sempre com vocês. Que legal. Ela tá até com a cor, né, da nossa empresa aí. Olha É, aí, viu? ó. Ela veio de azul. É o azul, o nosso arcanjo Miguel aí. Para honrar isso aí. o lugar que eu fui muito bem recebida e chamada. Sempre será muito bem recebida aqui. Muito obrigada. obrigada. E você que ficou até esse momento no canal, tá na hora de curtir, comentar e compartilhar. E até semana que vem. Tchau, tchau. Podcast Bastidores da Vitória, semanalmente trazendo convidados com as mais diversas especialidades e experiências, preocupados com a cidadania e com os destinos do Brasil. Vitória Consultoria, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem, Lideranças do Brasil.